Bom dia a todos. Obrigado, Ívia. Obrigado, a Data Info, e a todos que estão nos acompanhando hoje de manhã. Então, eu sou responsável, Giovanni, né? Eu sou responsável pela parte de entrega de soluções para o Grupo Wilson. O Grupo Wilson é um grupo de empresas na área de logística, na região de Toronto, na província de Ontário, no Canadá. Hoje vai falar um pouquinho sobre o Wilson Truck Lines, que é uma empresa do grupo Wilson e também da Trailcon, que essas duas empresas no momento estão usando sistemas baseados em Oracle Apex. O tema é o mesmo que a gente viu até agora nesse evento, realmente focando na parte de como a tecnologia nos capacitou a entregar mais resultados em menos tempo, tornando o nosso negócio mais ágil. Historicamente, a área de transporte ela é muito focada em papel, Excel, e a gente sabe que essas formas de controle, elas são boas no começo, mas depois de um tempo realmente existem muitas limitações. E o foco realmente que a gente começou a explorar mais na área de low code foi realmente no começo da pandemia, onde vários dos nossos processos tiveram que ser alterados e a gente teve que ser mais ágeis para entregar serviço aos nossos clientes. Então, deixa eu falar um pouquinho de cada empresa antes de eu falar mais sobre a tecnologia em si. A Wilson Truck Lines é uma empresa que já está no mercado desde 1937, então são quase 85 anos aí. E o que nós fazemos é basicamente gerenciar a parte de pátios, de centros de distribuições. Então, por exemplo, nós temos aí várias redes de supermercado onde a gente entrega produtos nessas lojas e toda a questão de logística, de vir até o fornecedor, levar até a loja, ir até o centro de distribuição, é feita por nós. Então, essa é a parte da Wilson. A Trailcon, outra empresa do grupo, ela é mais focada na parte da carreta, a parte de trás. Como dá para ver na imagem, aí nós gerenciamos em torno de 30 mil assets ou carretas, onde dessas 30 mil, 15 mil são nossas, e as outras 15 mil são dos nossos clientes, e fazemos toda a parte de call center para reparo de estrada, a parte de leasing e rental, das carretas, manutenção preventiva, etc. Então, basicamente, esse é o contexto da conversa que a gente vai ter aí nos próximos minutos. Então, hoje eu vou começar com o case que foi inicialmente na Wilson, onde em 2019, antes um pouco disso, deixa eu voltar um pouquinho, só falar um pouco de Apex, que eu estou meio que indo para frente demais aqui. Então, como foi falado novamente pelos palestrantes anteriores, se você fazer uma pesquisa rápida no Google sobre low code, vai ver que realmente essa tendência aí para o futuro. A questão mencionada pelo Ferrari no começo, realmente a dificuldade de se conseguirem programadores ou pessoas de sistema para tantas automatizações que estão sendo necessárias hoje em dia para tornar os nossos negócios mais competitivos. Então, low code realmente. Na minha pesquisa, eu sei que foi falado em 65%, mas nessa imagem no topo da apresentação, aqui na minha pesquisa, 75% das soluções construídas ao redor do mundo terão algum componente de low code em 2024. Então, realmente é uma tendência que é interessante prestar atenção. A Karina falou um pouco do timeline, eu também tenho um slide sobre isso. Novamente, desde 2018, a Oracle tem fazendo releases 2 vezes por ano, mas realmente a gente fala bastante de low code nesse momento, mas o Apex, na verdade, em 1999, ele se chamava HTMLDB. Ele foi inicialmente desenvolvido por Michael Hichwa e Joe Coleman, e desde lá, aos poucos, realmente essa plataforma começou a cada vez mais tomar mais espaço nos negócios, e desde 2017, 2018, realmente explodiu por todos os eventos que a gente participa, a gente realmente vê que a Oracle está realmente colocando bastante recursos atrás dessa plataforma, porque os resultados estão aí. Como foi falado pela Copel, nós também tivemos essa experiência, vendo alguns resultados, a gente até não acreditava, porque nós não usamos a Java, usávamos PHP, JavaScript, todos esses jQuery, todos esses frameworks que são ao redor das ferramentas, e a gente realmente viu que em 2019 a gente teve que fazer uma coisa diferente para poder entregar o que era necessário, principalmente pelo começo da pandemia. Então, falando um pouco sobre esse case da Wilson, como eu comentei no começo, o nosso cliente em específico é uma rede de supermercados operando nas províncias de Ontário e Quebec, aqui no Canadá. Para esse case inicial, a gente fez o deployment dessa solução
em 3 centros de distribuições, aproximadamente 270 portas, então aquelas portas onde a carreta vem e encosta para pegar a mercadoria ou a descarregar. Esses 3 distribution centers, ou centros de distribuição, eles suportam em torno de 265 lojas em Ontário. A informação de Quebec eu não tinha nesse momento, então acabei não colocando na apresentação. O contexto de termos de carretas são 600 carretas que a gente gerencia e 30 shunt drivers. Shunt drivers são motoristas que fazem a movimentação das carretas dentro do pátio. Então, eles levam do estacionamento até a porta, trazem de volta até o estacionamento, colocam em posições específicas para daí ser levadas para as lojas pelos motoristas que fazem esse trajeto na estrada. Então, esse basicamente é o contexto da conversa. Então, onde a gente fez esse deployment, só para ter uma ideia, então, foi na região de Toronto, só dando um zoom aqui para ter uma ideia melhor. A gente está falando aqui desses 3 distribution centers. Eles não são pequenos, como dá para notar ali, a gente consegue ver as carretas ao redor. Muitas dessas carretas estão dentro, principalmente no centro de distribuição número 3, porque como aqui chega a ser muito frio no inverno, muitas dessas portas são indoors, na verdade, para poder fazer essa carga e descarga de uma forma funcional e que sem o risco de congelamento, por enquanto essas ações estão sendo feitas. O desafio que nós tínhamos na época, principalmente pelo aumento de volume pela pandemia, foi tentar entender quais são os trailers que estão no pátio no momento e qual a posição deles. No passado, a gente vai ter uma foto um pouco mais adiante, mas no passado o que eles faziam? Tinha uma pessoa que andava no pátio de carreta em carreta, anotava o número, a placa, o conteúdo dela, colocava isso no papel, fazia isso, esse processo demorava em torno de 4 a 5 horas, e daí no final eles iam para o escritório, escaneavam ou digitalizavam aquele documento, e daí compartilhavam com o time de operação. Mas como se imagina no momento que, principalmente numa operação dinâmica, depois de 4, 5 horas, provavelmente em torno de 30% do que foi coletado já não era mais válido. Também tinha a questão de comunicação com os shunt drivers, então aqueles motoristas que fazem movimentação dentro do pátio. Tipicamente, essa informação era feita por rádio, passava do pessoal do centro de distribuição para os motoristas, mas era tudo verbal, não tinha nenhum tipo de controle ou histórico para ver o que foi falado, o que realmente foi feito e mais importante, né, analisar os dados depois para entender oportunidades de melhoria ou situações onde talvez alguma correção deveria ser feita. Então, esse era um outro item que foi nos dado para resolver na parte de TI. E finalmente, a questão de peak times, ou como esses centros eles são obviamente 24 horas operacionais, era importante saber, eu tenho muitos motoristas às 3 da manhã, será que eu devia mover eles mais para o começo, lá pelas 5, 6 horas da manhã, onde tem mais movimentação? Qual é a localização dos meus motoristas? E realmente a eficiência entre o pick-up e o drop-off, basicamente pegar o trailer ou a carreta no estacionamento, levar até a porta. E a gente tinha questões onde as pessoas não sabiam onde é que estavam os motoristas, às vezes estavam perdidos, porque esses pátios são gigantes. Também tem muita questão de, eu preciso um trailer com certas especificações, 3 eixos, porque vai ser feito um carregamento de água que é muito pesado, um tamanho específico, uma porta que abre de baixo para cima, ao invés de um lado para o outro. Então, tudo isso fazia com que se perdesse muito tempo, e tempo que a gente não podia mais perder devido ao aumento da necessidade de entrega, principalmente na questão da pandemia. Então, na verdade, a gente começou em 2019, na verdade, no começo de 2019, com uma ferramenta que a gente estava usando o LAMP Stack, na verdade era o Linux, Apache, MySQL e PHP, e essa entrega foi feita lá pelo meados de 2019, mas assim que a gente entregou, estava sendo feito tudo o que foi inicialmente requisitado pelos usuários, ou pelo cliente nesse caso. Lembrando que nós não somos uma empresa de tecnologia. A gente, na época, contratou a Data Info para nos ajudar, e o nosso time de tecnologia também é realmente limitado, porque esse não é o nosso core business. Então, a gente fez essa entrega e do primeiro dia que foi entregue, os usuários começaram a perguntar, mas eu consigo exportar isso para Excel? Não, a gente vai ter que fazer um chamado para o pessoal alterar. Eu consigo ter um gráfico para entender como esses dados são de uma forma visual? Não vai
poder ser feito. Posso ordenar por essa coluna? Não, não vai poder ser feito. Então, a gente viu que, realmente, apesar de a gente conseguir entregar o que foi inicialmente pedido, é natural de os usuários, uma vez que eles veem a solução, pedirem novas alterações. Então, a gente também notou que, como era um sistema crítico, a questão da manutenção era muito alta também, porque o risco de erro era muito alto, e toda vez que a gente tinha que fazer um update, tinha que trazer o sistema todo offline, fazer as alterações, daí validar e novamente trazer ele online novamente, trazia muito risco ao negócio e começou a não ser mais interessante manter esse tipo de framework para essa solução que era numa situação crítica de negócio. A gente também começou a ter problemas de performance, obviamente estamos falando de milhares, se não milhões de registros, principalmente na parte de telematics, onde a gente controla a posição do trailer a cada 5 minutos, a gente está recebendo a latitude e longitude da localização do trailer. Então, a gente realmente viu que alguma coisa teria que ser feita. E aí, então, que a gente decidiu começar a explorar o Apex. Como foi mencionado pela Karina, o que aconteceu mais para o final de 2019, quando realmente a pandemia chegou, a gente teve que realmente decidir de mudar a tecnologia. A gente explorou alguns frameworks diferentes, mas o que realmente a gente começou a fazer foi usar o Free Tier, o Always Free modo do OCI, que é o Oracle Cloud, para começar a entender como o Apex e no nosso caso, Autonomous Database, que é o ADB que nós utilizamos, poderia nos ajudar a diminuir custos, entregar mais rápido e, ao mesmo tempo, minimizar o downtime com os usuários. Então, usando basicamente com custo zero, em 2 ou 3 dias, conseguimos criar um protótipo que basicamente fazia as mesmas funções daquela ferramenta que estava em produção, que demorou em torno de 6 meses para ser desenvolvido, e daí mostramos para os nossos usuários, obviamente adoraram, principalmente na questão de relatórios, mas não somente relatórios, mas principalmente na questão de relatórios. Por quê? Porque ali, built-in, eles já teriam toda a questão de agrupamento, ordenação, visualização em gráficos, integração com e-mails e tudo mais. Então, tudo isso veio de forma sem nós termos que escrever uma linha de código para isso estar funcionando. E aqui nós estamos falando de, novamente, uma grande quantidade de registros. O benefício a mais que o Apex também nos trouxe foi a questão da responsividade dessas telas. Então, sem nenhum código a mais, nós poderíamos ter a nossa solução sendo rodada em tablets, em smartphones, em dashboards, em televisões na área de operação ou em computadores convencionais. Então, isso foi um grande avanço para nós, principalmente que o nosso ambiente era tão dinâmico e que era tanto utilizado pela questão do centro de distribuição quanto para os motoristas usando o Smart Device. Então, fizemos esse protótipo, os usuários adoraram. Foram 2 meses de desenvolvimento e testes até a gente fazer esse deployment no Autonomous Database, OCI. E na época, a versão que a gente estava usando era a 20.1. Desde lá, estamos utilizando e adicionando mais recursos ao ambiente. Na verdade, o legal do Apex também é que ele te habilita a fazer um ecossistema de aplicações. Então, nós temos em torno de 20 aplicações que compartilham a questão de autenticação e autorização, mas para áreas diferentes do negócio. Então, a questão de controle de docs, a questão de documentação, a questão de pagamento dos motoristas, tudo isso agora está sendo feito com Apex. E para nós também o grande diferencial foi que o nosso back-end, a Wilson Trucklines, já usa o Oracle Database desde no começo de 2000. Então, tinha muito código e muitas regras de negócio que já estavam no banco de dados, que o Apex naturalmente consegue acessar e utilizar sem problema nenhum. Então, entre ter que reescrever todo esse código de store procedures, por exemplo, e reutilizá-los, obviamente a decisão foi muito fácil de reutilizá-los usando o Apex. Agora, eu tenho algumas imagens aqui sobre o antes e depois da solução, só para ter um visual de como o sistema nos ajudou a otimizar o processo de gerenciamento. Então, esse é o antes, né? Esse é o papel onde o operador andava de carreta em carreta. No lado esquerdo ali a gente pode ver o número dela, na próxima coluna qual que é o conteúdo e se o reefer, que é a parte de refrigeração, está rodando ou não. Uma vez que isso era coletado,
isso era enviado para a parte de operação, e daí o pessoal de operação escrevia em cima do que foi escrito pela pessoa que andou pelo pátio, dizendo que não, aquela informação já não é mais certa, essa é a nova informação. Então, realmente, um processo que a primeira vez que eu vi esse papel quase me deu um pouco de dor de cabeça, porque imaginando quanto tempo era perdido para tentar gerenciar esse posicionamento desses trailers. Então, usando o Apex, a gente desenvolveu esse sistema onde, nesse caso, o José anda pelo pátio, ele faz o escaneamento do código de barra. No lado direito, ali, a gente consegue ver o conteúdo, então ele consegue colocar, tem várias opções de qual que é o conteúdo daquele trailer, e daí, via geolocalização, a gente já sabe qual que é o centro de distribuição, a gente sabe exatamente qual que é o local daquele trailer, a gente sabe qual que é a especificação daquele trailer, e ao mesmo tempo a gente entende se aquele trailer ou carreta ela está offline ou não está disponível para ser utilizado, porque talvez ela esteja com, vamos supor, uma luz queimada ou um pneu furado, ou está offline porque precisa de uma manutenção preventiva. Então, todo esse processo foi feito e otimizado, e no final, o que nós temos para o operador é nesse caso aqui, a gente chama de Interactive Report, um relatório interativo, onde do lado esquerdo aqui, é meio que uma montagem, aqui eu botei o mapa do lado direito, mas na verdade é um pop-up que mostra o mapa. Mas do lado esquerdo a gente tem agora todos os dados da coleta em tempo real de campo, qual que é o DC, o centro de distribuição, a seção, o trailer, e todas essas colunas que vocês veem ali em azul, que é o header dessas colunas, elas são filtráveis. Então, assim que você clicar, por exemplo, no section, ele vai te dar todos os valores daquela coluna que podem ser filtrados. Alguns usuários nos falaram que parece ser o Excel em esteroides. E realmente é, porque com a facilidade e o recurso de uma fonte central de dados controladas de uma forma muito mais flexível para os usuários. Então, do lado direito, como eu falei, é um mapa, cada linha dessa tem uma posição diferente, e a gente desenvolveu esse gráfico aí para os usuários saberem exatamente onde estão as carretas e qual é que está mais perto da porta que precisa ser para carregar e descarregar. Então, obviamente, foi um ganho estratosférico. Os usuários estavam muito contentes com a rapidez de entrega. Desde o final de 2019 até agora, a gente basicamente faz deployments de melhorias a cada 2 semanas, sem nenhum downtime para os usuários. Então, muito bem recebido por todos. Nesse slide é uma apresentação do tablet Panasonic que nós usamos, que os nossos motoristas usam, para indicar qual trailer foi pego, que porta que foi feito o drop-off, e também outros controles que eles usam dentro do centro de distribuição. Então, de forma bem resumida, essa foi a solução que nós desenvolvemos de forma rápida com a ajuda da DataInfo para tornar o nosso negócio na Wilson Truck Lines mais ágil, retornando mais valor aos usuários. Sem falar em inúmeras automatizações que criamos em questões de comunicação via e-mail, de KPIs sobre performance. Dentro do Builder, foi mostrado ali pelo time da Copel, aquela parte gráfica, tem uma seção dentro do Workspace, onde você pode entender quais são os usuários que estão logados, qual foi a última vez que um usuário logou, quais são as queries que estão tomando muito tempo, que têm que ser analisadas. Existe um número imenso de dados onde você pode analisar, visualizar e melhorar a sua aplicação, sem mesmo ter um relatório do usuário dizendo que uma query está devagar, porque todas as informações são capturadas no banco de dados e estão disponíveis via Apex Builder. Então, agora, finalmente, em summary, eu queria finalizar só falando um pouquinho por que nós realmente gostamos do Apex e com alguns exemplos práticos de como a Trailcon, outra empresa do grupo, usa e realmente usamos e gostamos bastante. Então, essa aqui é a tela de login da Trailcon no Oracle Apex. Então, tem várias coisas nessa tela que eu gosto bastante. Número 1, e mais importante, é o Microsoft Single Sign-On. Então, muito facilmente você consegue criar um sistema de
autenticação na sua aplicação Apex, usando o Microsoft 365. Existem outros portais que podem ser utilizados. No nosso caso, minha preocupação sempre foi minimizar o número de senhas que os usuários precisam lembrar, principalmente pela questão de segurança. Então, com o Microsoft 365, obviamente, tem várias regras que a gente já utiliza de segurança, de tamanho e de troca a cada 2 meses, que daí foram automaticamente implementadas na nossa aplicação, porque a gente usa o single sign-on. Esse é o número 1. Número 2, o Global Notifications. Então, essa tela ali em cima, onde diz que a gente vai ter um update, esse é um recurso que a gente coloca lá no Builder do Apex, e essa mensagem aparece não só no login, mas também aparece em todas as telas do sistema, facilmente, sem você precisar escrever uma tela, uma linha de código. Então, realmente melhorou muito a questão de comunicação com os usuários, porque no passado a gente enviava e-mail, mas muitos usuários não vê e-mail, recebe muito e-mail, não presta atenção. Então, dessa forma, não tem como passar despercebido. E número 3 é a questão das cores, né? Alguém pode falar, bom, por isso não é tão importante, mas o pessoal de marketing talvez não vai concordar. Obviamente, a marca, as cores, o tema tem que ser em alinhamento com a sua empresa. No nosso caso, a nossa cor principal é esse azul escuro. Então, usando o Theme Roller que o Apex tem, você pode ter aí selecionar cores ou ter o código hexadecimal, e ele automaticamente implementa essas cores em todas as telas do sistema. Então, realmente fácil e com um grande valor agregado à solução. A outra exemplo prático é a questão, nesse caso, novamente, é um relatório parecido com o que a gente viu lá da Wilson com o mapa. Então, aqui são algumas das opções que existem built-in, sem nenhum a linha de código ser escrita mais pelo programador, onde podemos agregar valores compute. Compute basicamente é fazer uma coluna, fazer cálculos entre 2 ou mais colunas. Então, vamos supor que você tem um usuário avançado, sempre está querendo novas colunas com certos valores. Nesse caso, ele pode criar a própria coluna dele e gerar esses valores sem precisar contactar o pessoal de tecnologia. Daí tem a questão de group bys, agrupamentos, fazer pivot de dados, questão de exportar para CSV, Excel, PDF, tudo muito facilmente. E um recurso que os nossos usuários aqui gostam muito é a questão de customizar esses relatórios da forma como eles querem. Por exemplo, tem certas telas aqui que são utilizadas por 30, 40 usuários. Obviamente, cada usuário vê a tela de uma forma diferente. Uns estão mais interessados na parte de custo, outros estão mais interessados na parte de inventário, outros mais interessados na parte de comunicação com o cliente. Então, o Apex disponibiliza essa flexibilidade onde os usuários podem customizar, remover colunas, mudar a ordem delas, mudar o agrupamento, etc. E daí salvar com o nome deles ou salvar com algum nome que faça sentido. E daí toda vez que o usuário entra novamente naquela tela, o relatório está salvo da forma como o usuário gosta de ver. Então, dessa forma, você não precisa mais ter um programador para estar fazendo essas customizações, porque os usuários podem fazer da forma como eles querem, de uma forma muito, muito fácil, muito mais fácil do que se fosse um Excel. A próxima tela é a parte de mapas, né? Eu mostrei um pouquinho do outro, esse aqui é o Oracle Maps, que a gente usa via sistema. Então, nesse caso aqui, a gente está mapeando a viagem de uma carreta. Os dados em si estão vindo pelo nosso provedor de telematics. Então, toda a questão de temperatura, distância, posicionamento, endereço, etc., como pode ver nessa caixa aí, eles estão vindo de fora, mas a gente usa o REST APIs, que o Oracle Apex fornece, para acessar esse API server desse nosso fornecedor, colocar isso no nosso banco de dados e daí é facilmente apresentado na tela para os usuários. Então, facilmente a gente consegue ver isso. Do lado direito é um mini relatório onde o usuário clica naquela linha e daí o mapa se muda de acordo com aquele posicionamento ou daquele registro que foi clicado. Então, também foi um grande avanço para nós. E o melhor de tudo, a gente não teve que utilizar diferentes frameworks ou diferentes bibliotecas em JavaScript para poder criar essas features. Tudo isso que eu estou mostrando aqui são 100% disponível no Apex, que é uma coisa muito boa, porque uma vez que você faz o upgrade para a nova versão, sempre tem aquele custo, né? Aquele tempo de validação, ter certeza que não quebra nada, etc, etc.
No nosso caso, a gente tem utilizado desde 2019 e nós temos atualizado quase todas as versões. Nós estamos agora no 21.2, na versão 21.2, que é a versão anterior à atual, e não tivemos que alterar nenhum tipo de código. Então, a Oracle tem feito um bom trabalho na questão de compatibilidade com versões anteriores. Finalmente, chegando aqui ao final da apresentação, a questão dos dashboards. Facilmente você pode criar dashboards ou representações dos dados, como você pode ver aqui nessa tela. Todos eles são drill down, o que significa que assim que você clicar nesses gráficos, eles apresentam um relatório, um interactive report, com os dados que estão compondo os gráficos. Então, novamente, muito facilmente construímos esses gráficos e, novamente, os usuários adoram, porque uma vez que você constrói um dashboard, a primeira pergunta que vem do usuário é o seguinte: aquele número lá, 7.279, que é ele? Então, é sempre importante saber isso, e com o drill down fica muito mais fácil entender e melhorar. E então essa era a última, e finalmente a parte que eu pessoalmente adoro muito do Apex, Oracle Apex, é a comunidade global que está aí disponível para ajudar, para contribuir, e realmente existem muitos blogs ou materiais em mídias sociais que ajudam as pessoas a começarem com aplicações simples. Obviamente, uma vez que você decide a fazer uma aplicação enterprise level, você vai precisar de uma empresa como a DataInfo para ajudar a fazer a questão de arquitetura e tudo mais. Mas é realmente uma comunidade bem vibrante e que está aí 24 horas ajudando aí quem precisa, e eles estão disponíveis aí via Twitter, via YouTube, LinkedIn e outras mídias sociais. Então, é muito legal fazer parte dessa comunidade. Então, era isso, a mensagem nossa, falando que realmente a produtividade do Oracle Apex fez toda a diferença no nosso caso. No passado, com PHP e outras tecnologias, sempre a área de TI era o bottleneck, né? Chamamos, tudo parava na área de TI, porque demorava demais para a gente criar arquitetura, para fazer os testes, segurança, e Deus o livre se um programador saísse da equipe, porque daí se não foi bem documentado, todo aquele conhecimento não é perdido, mas demora para uma nova pessoa entender certos modos. Então, realmente, o Oracle Apex tem nos habilitado a entregar mais, e a parte de TI não é mais o bottleneck, onde tudo para, é mais a questão do pessoal de negócio poder nos prover com informações para a gente desenvolver certas telas. E aqui a gente tem alguns programadores que é difícil, às vezes, manter eles ocupados, porque eles entregam tão rápido, e é uma coisa que é bem interessante. Mas, então é isso, essa mensagem nossa, novamente agradecendo a oportunidade de compartilhar um pouco com vocês o que a gente fez, e estamos muito contentes